Irmãos, o tema que nos foi passado, homens de valor, modelando a identidade cristã. Eu achei extremamente interessante. É a primeira vez que eu tomei contato, dentro dessa proposta de modelação, modelando o quê? Uma identidade. Então, tudo isso aí tem a ver com a realidade que os homens caíram, depois do advento do pecado. Há uma necessidade urgente de uma remodelação dessa identidade cristã que os homens são primeiramente desafiados a abraçar, por conta da sua responsabilidade. A divisa, está fundamentada nas cartas aos Coríntios, que diz: estejam vigilantes, mantendo-se firmes na fé, sejam homens de coragem, sejam fortes. Isso aí é um brado, do apóstolo Paulo aos homens lá de Corinto. Mas deixa eu me apresentar primeiro. Eu já fui apresentado, minha família. Atualmente eu estou a ORPB, ela é a Ordem dos Educadores Cristãos. Ela agora foi federalizada, Nós somos um grupo que temos uma orientação nacional, trabalhando na área de educação cristã nas igrejas batistas. Somos uma organização auxiliadora. Lá em São Luís, eu sou membro da igreja, essa igreja aí, a igreja Batista do Quatraque, muito bem localizada a nossa igreja lá, fica bem no centro do retorno. Ali a nossa equipe de educadores, temos um grupo de 39 educadores atualmente atuantes, mais a quantidade que estão chegando. Orem por nós. Na realidade, eu sou o único homem, eu sou mulher, mas temos feito um trabalho aqui dentro do Maranhão. Ano passado tivemos o privilégio de darmos vários treinamentos na área de EBD, na área de gestão, Eu quero pedir orações para os irmãos, que nós vamos dar um treinamento em São Luís no próximo sábado, na igreja Getsemane. 4 igrejas reunidas lá para ser treinada nessa questão de secretaria, de tesouraria, contabilidade, que é uma área de extrema necessidade na vida da igreja e de urgência, porque a igreja tem responsabilidades fiscais. E aí está minha família, Meu filho, esse aqui, é o mais novo, ele é formado em administração, trabalha no Colégio Batista. Aqui atrás é minha filha mais velha, formada em História e Teologia também. Ela trabalha com discipulado. Minha nora também trabalha no colégio. Minha esposa aqui na frente. E aqui meu filho, minha sogra e meus 2 netinhos. Eu tenho 2 netinhos. O meu filho mais novo é formado em música, e ele trabalha dando aula de música nos colégios, com crianças. Essa é a família que Deus me deu, e eu quero que vocês orem pelo nosso ministério. O ministério lá em casa é agrupado, todo mundo tem uma área em atuar dentro e fora da igreja. Eu sempre digo para eles, a gente não pode ficar só trabalhando dentro da igreja, tem que procurar alguma coisa fora. Fiquei muito feliz aqui com o aviso do trabalho na área social. Uma igreja que cresce, ela não se descuida da área social, dos menos privilegiados, daqueles que precisam. Ela leva o olhar de Jesus para essas pessoas, porque muitas vezes a igreja tem tanta atividade e se esquece dessa área. Vocês estão de parabéns, e espero que todos dêem apoio ali à nossa jovem irmã que está na frente dessa área. Pois bem, então vamos lá. Irmãos, tratar dessa matéria aí, nós precisamos voltar ao começo. Por que há necessidade dessa remodelação? Por que nós, homens, precisamos entender sobre essa remodelação? Então, nós vamos começar lá no primeiro capítulo de Gênesis 25. Os versículos estão todos aqui, Se eu fosse pregar, eu ia botar vocês para folhear muito a Bíblia, mas vocês podem depois acompanhar aqui pela tela. Está pequena, mas dá para ler. Vocês sabem que nesse primeiro versículo, irmãos, Deus, cria o homem à sua imagem e semelhança. Então, nós vamos observar que dentro desse versículo há Deus fazendo aquilo que fez com que o universo foi criado, a palavra. Então, ele diz assim:
façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Se nós olharmos assim panoramicamente nesse versículo, nós vamos observar que Deus deu domínio ao homem quando ele diz assim, e o que tem aqui? E domine, ó, domine, né? Então, tirando uma palavra-chave desse versículo, o que é que o homem dá, que Deus dá ao homem logo no processo de criação? Domínio, né? O homem foi criado para dominar. Isso é importante a gente entender logo no começo. Em seguida, nós vamos ver que Deus também diz, eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente e que está sobre a face de toda a terra, e toda a árvore que há fruto que dê semente, ser-vos-á para o quê? Alimentos, algumas versões, mantimentos. Então, o que é que nós podemos tirar desse versículo aí que Deus está também determinando, né? É a dependência, o alimento em que Deus cria era para que o homem sobrevivesse, sobreexistisse. Quem é que vive sem comer, não é? Hoje eu comi um peixe ali, rapaz, foi um negócio divino. Então Deus dá essa dependência para que esse alimento que Ele fornece, o homem seja nutrido por Ele. Vamos em frente para vocês verem aonde eu quero chegar com essa reformatação que é necessária e que o tema nos desafia, né? Ainda dentro do primeiro capítulo de Gênesis, vocês observam que esses fatos acontecem tudo no primeiro capítulo de Gênesis, né? E criou Deus o quê? O homem, a sua imagem de Deus, e depois o homem e a mulher criou, né? Essa determinação em que Deus dá para a criação através da palavra, e Ele cria o homem do pó da terra e tira a mulher de uma costela, é o momento sublime em que Ele cria o quê? A partir do casal está criada a família. Deus cria a família. Então vocês estão observando que tudo agora foi Deus que foi falando e as coisas foram acontecendo e sendo criadas, né? Irmãos, só que o que é que acontece? O Senhor Deus ordenou ao homem coma livremente de todas as da árvore do jardim, mas não coma o quê? Da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que comer, certamente morrerá. Muita gente, irmãos, entende esse versículo, essas filmagens, entende esse versículo como se Deus estivesse criando assim uma pegadinha. Por que que Deus fez isso? Colocou uma árvore para o homem ir lá e comer, né? Há uma certa tendência de uma compreensão do caráter de Deus para este lado. Mas, irmãos, estudando a Bíblia e conhecendo o caráter que Deus revela na Bíblia, Deus é amor, né? Deus jamais faria alguma coisa para prejudicar aquilo que Ele ama. Ninguém faz nada de mal para uma pessoa que você ama. Então, nós precisamos entender que quando Deus cria e avisa, né, tem aquele ditado que diz que quem avisa, meu amigo, Deus, na realidade, o que Ele está fazendo, irmãos, é preservando o homem. Ele não está dizendo, olha, vocês, tem um negócio ali que vocês podem fazer. Ele está dizendo, não façam para que vocês não morram. É o contrário, é um aviso, né, de sobrevivência. E aí, por que que Deus coloca a árvore? Deus cria todas as coisas acompanhadas das leis. Tudo que Deus criou, irmãos, tem uma norma que é criada para que aquilo sobreviva, sobreexista, né? O primeiro versículo da Bíblia diz o quê? Qual é o primeiro versículo da Bíblia? Princípio criou Deus o céu e a terra. O que foi que Deus criou no princípio? O quê? Os céus e a terra. Vocês estão todos de acordo, concordam que foi os céus e a terra? Não foi.
Deus criou o tempo. Como é que ele vai ter noção de princípio se não tiver o tempo? Deus vive na eternidade. Então, ele não tem tempo para ele, não é? Não tem tempo para Deus. A eternidade, a gente sempre diz que é um tempo que não tem nem começo e nem fim, não é? Mas o tempo tem. A Bíblia é muito clara com o tempo. Tanto que diz que Jesus veio na plenitude dos, então virá o fim dos. Então, o tempo tem começo e fim, não tem? Meio e fim. Então, o que é que ocorre? Deus criou o tempo. Só que às vezes a gente passa batido aí, não percebe que quando tem a palavra princípio, há uma criação. Então, todas as coisas criadas por Deus têm uma lei de manutenção, uma regra. Eu não sei qual é o que é que dá aqui em Alcântara, o que é que mais dá assim, na área de agricultura aqui em Alcântara, que se planta? Hortifruti granjeiro dá aqui, alguma coisa assim? Mas olha, hein, o que é que de fruta aqui, o que é que tem? Manga. Irmãos, se você pegar um caroço de manga, tem toda uma mãe aí, minha mãe me disse que tem que secar, não sei o que, mas se você plantar esse caroço de manga, e você souber, tiver uma noção de... Você sabe o dia que você vai comer uma manga dessa mangueira. Pode passar alguns anos, porque uma mangueira para nascer, crescer e dar fruto demora anos, né? Mas se você chegar para um agrônomo e dizer, eu plantei uma mangueira ontem, quando é que eu vou comer uma manga dela? Ele vai te dizer, daqui a 15 anos tu come manga dela. Mas há uma hora, de onde surgiu isso? Deus, quando criou a mangueira, ele determinou, só que isso não está escrito, só descobre quem se aproxima para conhecer Deus através da Bíblia e descobre como Deus é maravilhoso, né? Como ele se revela nas entrelinhas. E é dentro dessas entrelinhas que ele mostra a sua grandiosidade. E é por isso que nós não somos uns simples leitores da Bíblia, nós somos estudiosos da palavra. Porque quem estuda a palavra descobre coisas inefáveis desse Deus criador e infinito. Quem simplesmente lê, passa batido numa série de coisas que estão ali, né? Jesus Cristo, no seu ministério, muitas das vezes falava, as pessoas não entendiam. Aí ele explicava aqui por discípulo, ao discípulo, a vocês é dado conhecer os mistérios do reino, né? Aí ele explicava. Então, irmãos, Deus tem essa parte do caráter dele revelada. Então, nós podemos dizer que conhecemos uma parte do Deus Criador pelo que ele se revela na Bíblia, certo? Então, a vida foi algo que Deus também criou, né? Dentro desse processo. Só que o que ocorre o homem perde tudo isso. Tudo isso que eu falei até agora, o homem desformatou, jogou para fora, perdeu, simplesmente porque ele resolveu alterar ou mexer num desses postulados que Deus determinou, né? Deus disse, não comerás, e ele não obedeceu. E o que é que acontece por conta dessa atitude, amados, do homem? O texto de Gênesis 3, 24, vai dizer o quê? E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava em redor para guardar o caminho da árvore da vida. Deus proibiu o homem de ter acesso à árvore da vida e expulsou o homem do paraíso. O homem foi expulso, se tornou errante. Então, irmãos, os homens que não conhecem a graça de Deus, eles estão errantes, né? Vagando pelo mundo sem um referencial. Então, nós precisamos entender que se esse Deus que criou todas essas coisas, e no momento em que o homem caiu por conta da sua desobediência, ele deixasse esse homem do jeito que está, ele não seria um Deus de amor, né? Mas louvado seja o nosso Deus, porque ele provou que ele ama, né? Através do quê? Olha aí, através da cruz, né?
E para nós não existe só cruz. Prestem bem atenção. Existe cruz e sepulcro. Tem muita gente que se diz cristão baseado na cruz. A cruz para o apóstolo Paulo seria até uma ignomínia. Mas a cruz, irmãos, tem um layout. Layout é um termo que se usa. Eu sou formado em design. E o termo layout é uma palavra inglesa que quer dizer lugar de, né? Tem um layout na cruz que é muito interessante. Eu queria chamar a atenção de vocês agora. Olha aí. Se vocês perceberem, ó, tem a cruz do meio, né? Que foi onde Jesus foi executado. E tem as duas cruzes do lado. Vocês sabem dessa história, mas vocês já perceberam um detalhe interessante que tem aqui? Essa cruz da direita foi aquele ladrão que disse assim: Senhor, quando tu entrares no meu reino, aqui começa a reformatação, que é o nosso tema. Estão acompanhando meu raciocínio, então? Estou falando uma reformatação. Aqui começa a coisa. O que estava do lado do esquerdo diz assim, direito diz assim: Senhor, lembra-te de mim. Não foi? Lembra-te de mim. E a resposta foi: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. E o do lado disse assim: o que foi que o do lado esquerdo disse? Salvou todo mundo, não conseguiu se salvar, não foi? Desce e prova. Esse aí foi condenado. Mas por que ele foi condenado? Se Jesus era o Salvador e eles estavam tão próximos de Jesus, o pecado que Jesus estava levando, amados, era um pecado sobre ele. Concorda? Sobre ele, mas não dele, não é? Ele não tinha pecado, a Bíblia não diz que Jesus não pecou, mas ele não estava pagando pecado ali. Então o pecado de Jesus na cruz estava sobre ele, mas não dele. O da direita que disse, lembra-te de mim, o pecado estava nele, mas não sobre ele. Entenderam? Estava em cima de quem? De Jesus. E o da esquerda, o pecado dele estava onde? Nele e sobre ele. Foi aí que ele, como a gente diz no linguajar, se atrapalhou. Ele não transferiu o pecado dele para Jesus, como o outro. Ele não entregou. Essa que é a mensagem do Evangelho. É falar de que é em Jesus que a reformatação é iniciada. Então, Jesus paga na cruz o pecado de todos aqueles que transferem o seu pecado para ele, aceitando entregando a sua causa a ele como advogado perante Deus. Mas, irmãos, há o aleluia. Esse é que é o importante. O aleluia é justamente a saída de Jesus da sepultura, é a ressurreição. Porque é na ressurreição que Jesus põe todas as coisas novas. A nossa vida, através da ressurreição de Jesus Cristo, passa a ser, como o apóstolo Paulo diz, novidade de vida. Nós agora vivemos para Cristo, em novidade de vida. É aí que a coisa acontece. Então, os homens, para poder entender essa reformatação, eles têm que entender que precisam passar por esse processo. Glória a Deus que os homens daqui já passaram por isso, né? E o que é que cabe agora a cada um de vocês? É anunciar aos homens dessa cidade. Porque quando Deus colocou vocês diante dessa situação e revelou tudo isso, é para que vocês tenham uma atitude missionária. O nome da união masculina é a União Missionária, né? Sociedade de Homens Batistas. Tem uns nomes, né? Que às vezes é união, sociedade, tem a terminologia aí que se reformou. Mas a união masculina, a união feminina, a igreja, a Unijovem, a razão de ser de tudo isso, irmãos, é anunciar o Evangelho. Não tem finalidade em si mesmo.
Toda a programação tem que ser voltada para o alcance e para a missão. Até por quê? Porque é dentro dessa missão que você vai conseguir avançar nessa reformatação da qual Deus espera de cada um de nós, né? Então, Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de que Cristo morreu. Aqui que está o cerne. Por nós, sendo nós ainda o quê? Pecadores. Está lá em Romanos 5, 8. Amado, o outro versículo que justifica essa realidade é: tendo sido, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos 3, 1. Irmãos, 5, 1. Irmão, essas duas afirmações que Paulo dá aos romanos, elas fecham toda a dúvida em relação ao sacrifício vicário de Jesus. Aquilo que nós perdemos, vida, comunhão, domínio, é restaurado e nós passamos a ter o quê? Com Deus? Paz. Nós não estamos mais numa rota de conflito e nem numa rota de condenação. Deus nos recebe através de Jesus Cristo. Todas as pessoas que chegam a Jesus Cristo são recebidas em nome do Pai. Então, aí a coisa começa o outro lado da banda, da situação. O homem recupera o quê que ele havia perdido? Recupera a vida, não é? Está lá o versículo que diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mais o quê? Tenha a vida. João 3,16. Né? Então, Jesus, que foi o Filho que Deus mandou, nos garante o homem a recuperação da vida. O que é a outra coisa que se recupera diante do sacrifício do Filho? O que é que se recupera? A família. Houve um litígio entre Adão e Eva, uma divergência. Foi tu culpado, tu que me deu. Queriam culpar até Deus, né? Por conta da desobediência. Mas aí nós vamos ver que, através de Cristo, o homem recupera a sua família. E lá em Efésios 5, diz o quê? Maridos, amai vossas mulheres. Adão e Eva estavam em conflito, não estava? Quando Deus chamou, eles estavam escondidos, e Deus teve que providenciar roupa para eles, né? Mas agora aqui, o que é que acontece? A família, ela tem a possibilidade do homem e da mulher se amarem, por conta dessa situação nova, que só Jesus Cristo pode restabelecer. Outra coisa recuperada, amados, qual é? Nós estamos voltando. A dependência que foi perdida. O homem recupera a sua dependência de Deus. O Senhor é o meu pastor. Quando Davi diz assim, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, ele aborda ainda o quê? Faz-me deitar em pastos verdejantes, guia-me mansamente por águas tranquilas. Ele fala de pastos, né? Que é o alimento da ovelha. Você está tratando que se Jesus é pastor dele, ele tem comida e tem água. E nada faltará, né? Então, essa dependência colocada quando Deus diz assim, todas as árvores comerei livremente. Ele volta a ter isso dentro do âmbito espiritual. Então, você nunca pode estar sozinho, desesperado, se você tem um pastor como Jesus, que lhe nutre e alimentando espiritualmente de pão e água, né? Como era um pastor e uma ovelha no tempo de Davi. Davi era pastor de ovelha, ele sabia o que era levar uma ovelha para se alimentar. Não era só a relva, tinha a água também. E eles caminhavam distância para chegar aos poços, mas o pastor conduzia. Isso tem uma implicação espiritual muito grande, amados. Porque muitas vezes você está num problema, numa dificuldade de família, num problema no serviço, seja o que for, mas Deus quer lhe levar lá no poço, e é longe, né? Tem sol, tem areia, e você não quer ir. Vocês estão me entendendo, né? Vocês não querem ir no sentido de se submeter à orientação do pastor, do condutor, para que você possa se deliciar com a água. Então, quando a gente está
se relacionando com o pastor das ovelhas. E quem disse isso tem experiência própria, porque Davi foi um homem que sofreu, foi um homem que foi excluído. Vocês sabem que Davi era um cuidador de ovelha de tão falta de valor que quando Samuel chega na casa do pai para escolher novo rei, ele não é nem chamado, ele não tomou nem banho para ser apresentado para o profeta. Os filhos mais bonitos, os mais altos, Jessé. Samuel se desesperou e disse assim: é só esses? É só esse? Aí foi que Jessé disse: tem Davi, quem que se vai perder tempo com esse menino? Chama lá. E ele, eu acho que se apresenta para Samuel do jeito que ele chegou. E era esse aí. Irmãos, isso tem uma implicação espiritual vastíssima. Venha sujo do jeito que você tiver, com o problema que você tiver, que é você que Deus vai abençoar, né? Porque às vezes você está dizendo: eu não estou banhado, eu não troquei de roupa. Quantas vezes vamos para a igreja? Não, mas aí deixa eu resolver primeiro aquele problema que eu tenho lá no serviço, um problema fora da família e tal, para me poder me acertar e voltar para Deus. Faça isso. Se você tiver algum colega, algum amigo que esteja nessa situação, diga: venha como está. Porque se você conseguir resolver isso, é como se estivesse dizendo assim, é como uma ovelha saísse do rebanho sozinha e encontrasse um poço. Uma ovelha não tem esse instinto de procurar, ainda mais no deserto. Ela tem que ser guiada, ela tem que ser levada. E nós temos que termos a humildade de, diante de Deus, de dizer: Senhor, faz em mim. Eu estou falando para homens, e muitas senhoras aqui também é aplicável. Na década de 30, irmãos, um homem, um pastor na China, era pregador do Evangelho, e o regime era de Mao Tse Tung, um líder comunista muito cruel aos cristãos. E ele mandou prender aquele pastor, porque eles achavam que a religião, para o comunismo, deturpava as ideias, encaixotava a cabeça das pessoas com religião, com Deus, da qual isso tudo era uma viagem, não tinha racionalidade nenhuma. E aquele pastor cria na palavra de Deus, e ele perdeu os principais anos da vida dele na cadeia. Ele passou 30 e tantos anos preso. Eu estou novo. Aí ele diz assim: mas por que Deus permitiu que o Atmani, o nome dele, o Atmani, perdesse o melhor tempo dele na cadeia, se ele era um homem tão vigoroso para pregar o evangelho ali na China, na época um país pobre, hoje a China é primeiro mundo, mas na época de Atmani morria muita gente de fome, né? Aí você lê o livro dele, né, chamado O Homem Espiritual, o nome um dos livros dele, O Homem Espiritual. E o Atmani diz assim: o problema do homem é querer ser. O homem quer ser. Ele bota como querer ser, eu vou ser, eu vou ser. Então, enquanto o homem disser que ele quer ser, ele nunca vai ser. O homem tem que se deixar ser. É completamente diferente. Então, no momento em que o homem se deixa ser, ele pré-admite uma companhia, ele pré-admite a sua insuficiência, né, que é necessária para que ele seja acompanhado em ser. Ele sozinho não consegue ser. Então, o Atmani, preso ali naquela cadeia, porque a sua fé era incompatível com a política da China, escreveu os melhores livros para os homens. E a gente diz assim: ele perdeu o tempo dele preso e não fez a obra, ou fez? O Atmani morreu em 48. E até hoje os livros dele são espalhados pelo mundo inteiro, traduzidos em mais de 50 idiomas e lido pelo mundo inteiro. Quer dizer, Deus é tão grandioso que diz: não, Ati, já que eles querem te matar, tu fica na cadeia e tua mensagem vai ser transcendente. Tu não vai escrever só para os chineses, tu vai escrever para o mundo inteiro. E tu vai ficar perpétuo, tu vai morrer, mas a tua obra e teu nome vai continuar. Foi a mesma coisa, irmãos, com
aquela missionária, Noemi Campelo. Não sei se vocês conhecem a história de Noemi Campelo. Noemi Campelo foi uma missionária que entregou a sua vida para Jesus. Eu quero ser missionária. Eu quero dedicar todos os meus dias para a obra missionária. Noemi Campelo foi para a África trabalhar nos países mais miseráveis que tinham ali mesmo. Você sabe que a fome mata mesmo. A gente vê aquelas fotos ali dos... Noemi Campelo, no primeiro ano que chegou lá, pegou um vírus que atacou o sistema motor dela, na coluna vertebral. E ela simplesmente ficou tetraplégica. Contaminou todo o sistema. Voltou para os Estados Unidos e terminou o dia dela numa cadeira de roda, né? E a gente diz assim, poxa, como é que uma pessoa dedica a sua vida para Deus e acontece um infortúnio desse e vai para a cadeira de roda? Mas foi naquela cadeira de roda que ela escreveu os melhores livros para as mulheres, de evangelismo, livros de fortalecimento na fé. E quantas pessoas em conflito, quantas mulheres praticamente desiludidas da vida, com casamentos fracassados, sem nenhuma esperança, foram revigorados lendo os livros de Noemi Campelo, né? Então, a gente, quando Deus conduz, Ele conduz para nos dar a eternidade. E essas pessoas que eu falei, esse homem e essa mulher, eles não viveram só os dias de vida deles aqui na terra. Eles continuam até hoje com a sua mensagem escrita, né? Porque se eles não escrevessem, talvez no dia que eles morressem acabasse o ministério deles. Mas Deus deu um alcance. E até Jesus voltar, eles vão estar pregando através do que deixaram. Não é maravilhoso esse nosso Deus? Então Ele quer fazer isso. Ele recupera essa dependência. Outra coisa que Ele recupera, irmão, é justamente a parceria. Deus nos criou para sermos cooperadores dele. Vocês perceberam que nos primeiros versículos de Gênesis, Deus delega ao homem algumas responsabilidades, né? Por que Ele não fez? Ele não é poderoso, né? Mas Deus quer que nós participemos também dessa grande obra criativa e criadora que Ele faz, como cooperadores. Ele diz, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, porque Ele quer passar para nós essa semelhança divina que Ele tem. E o homem tem, que é recuperada na cruz. Então, isso é recuperado. Então, irmãos, observem que, agora, concluindo, diante dessa reformatação que nós vimos nesses dois momentos. O versículo diz o seguinte, estejam, vamos repetir aí, todos os homens, a divisa, todos juntos, vai lá. Estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens coragem, sejam fortes. 1 Coríntios 16, 13. Olha a palavra-chave aí, mantenham-se firmes na fé. Mantenham-se firmes na fé. É o grande desafio desse encontro de homens. Nunca se esqueça. É o primeiro encontro, né? Ou seja, lá, mas esse encontro marque a vida de vocês, que a fé, ela é fundamental para que vocês continuem firmes. Agora, observem o que vai acontecer se vocês se manterem firmes na fé. Olha aí, ó. Primeira coisa, vocês voltam a ter liderança no lar. O homem perdeu a liderança do lar, né? Estou falando para homens aqui recuperados, mas isso é uma mensagem extensiva, né? A liderança, irmãos, precisa ser retomada. E graças a Deus por vocês que são líderes no lar. A liderança do lar, a Bíblia diz que, entretanto, o desejo que entendais que Cristo é o cabeça de todo homem. O homem, o cabeça da esposa. E Deus, o cabeça de Cristo. 1 Coríntios 11, 3, 10. Irmãos, aqui é que está toda a hierarquia da autoridade dada por Deus ao homem. Hoje a gente observa na sociedade o homem fugindo dessa autoridade,
fugindo dessa hierarquia. É por isso que as famílias estão fragilizadas, a sociedade está em decadência, porque a célula da sociedade é a família. Família cujo cabeça é Deus. Se tiver qualquer cabeça nessa família que não seja Deus, essa sociedade não vai sobreviver. Cadê a Síria? Cadê o grande império babilônico? Cadê os gregos que foram extremamente poderosos e ricos? Cadê o império romano que dominou o mundo inteiro? Hoje a gente diz assim, os Estados Unidos é poderoso, né? Mas os Estados Unidos não dominou o mundo como os gregos, os romanos, né? E por que esses impérios todos, hoje você sabe que eles existiram? Um caco de prato, pedaço de coisa que os arqueólogos dizem aqui, ó, isso aqui era do Império Romano, isso aqui foi descoberto pela arqueologia e é do tempo do Nero. Sucumbiram, né? Porque as famílias que constituíam aquelas grandes sociedades não tinham Deus verdadeiro como cabeça. E se não tinham Deus como cabeça, o homem não ia ocupar. Então, pela cruz, irmãos, o homem recupera a sua liderança. Outra coisa que o homem recupera, irmão, olha, ó, é o verdadeiro amor, né? Verdadeiro amor. Hoje a gente vê muito aquela palavra love, I love, love, né? Não é? Uma palavra em inglês. Aquilo ali não tem nada a ver. I love, músicas bonitas. O verdadeiro amor, irmão, é fundamentado justamente no como Cristo amou a igreja. Aí, vós, marido, amai vossas mulheres como Cristo amou a igreja. Observe que esse amor de Cristo, para nós, é um amor que se revela dia a dia no processo de conhecimento da palavra. Como medir esse amor? Quanto é 1 quilo de saudade? Não tem como medir, né? Quanto é 1 litro de tristeza? Essas coisas não tem como a gente botar numa balança e comparar, mas tem uma forma de comparar. Deus é tão maravilhoso, porque, por exemplo, se você vê uma mãe se queixando que está com saudade de filho, para uma outra mãe, ela diz assim, eu estou com tanta saudade do meu filho, só eu sinto essa saudade, só eu sei o que estou sentindo, não é? A outra não pode dizer assim, não, eu estou sentindo a tua, mas ela tem uma baita noção do que é ter saudade de um filho, né? Ela é também mãe. E qual das duas tem mais saudade? Não tem como comparar, mas tem como auferir através do soma, da alma, do sentido, a dor da alma. Eu sei o que eu estou sentindo. E você pode sentir, não por uma balança, pelo 1 litro, mas pela empatia espiritual. Então, a nossa empatia espiritual com Cristo faz com que a gente sinta o potencial desse amor dele pela gente, né? E como é que a gente vai se sentir? Você olha, eu olho para minha família, para minha esposa, para o meu neto e digo, Senhor, como tu me amas, né? Quando eu chego em casa de noite e digo, Senhor, como tu me amas, eu poderia ser mais um na estatística do que saiu de manhã e não voltou. Quantas pessoas saíram hoje de manhã de casa, vivas, felizes, e hoje estão no IML, nós estamos aqui na casa de Deus adorando. Só o fato de estarmos aqui, irmão, é aleluia. Pô, eu me empolgo no teclado, louvando a Deus, porque não tem como. Isso é uma forma de aferir o amor de Deus por nós, né? Estamos vivos, estamos com saúde, louvado seja Deus. Então, o verdadeiro amor, irmão, de um homem com uma mulher, ele é montado através de esse. E o homem que consegue vislumbrar isso, e olha para uma mulher, aquela que Deus lhe deu, não é uma mulher qualquer, peraí, tem um monte de mulheres aí, mas tem uma que Deus me deu, é a mulher que Deus disse que sem ela eu não teria condição de viver, ou não? Quem diz assim, a mulher não precisa de ti, o cara que não conhece a Deus não vai dizer um negócio desse,
Porque se Deus me ama, sabe que eu preciso de uma esposa como homem, né? Agora mesmo minha esposa já me ligou e tal, como é que tá? Tu chegou bem, essas coisas todas, que é o cuidar. Sabe que eu preciso de uma pessoa dessa. E me dá uma pessoa, é o grande amor dele por mim. Então eu não posso olhar para ela e achar que é simplesmente uma mulher. Eu tenho que tratar ela com amor, com carinho. Primeiramente porque foi um presente de Deus para mim. Se eu não olhar ela com esse olhar, eu vou dizer, fica aí, cala a boca, não atrapalha. Eu não vou saber que muitas vezes Deus vai me falar pela boca dela. É outra concepção. Às vezes a esposa está dizendo, não, olha, cuidado. Espera aí, mulher. Aí a pessoa vai lá e bate com a cabeça na parede. A mulher diz, eu não te avisei. Irmãos, eu não brinco com essas coisas. Por isso que eu não faço nada sem consultar a mulher. Porque foi um presente de Deus. Eu preciso ouvir Deus. E qualquer atitude que eu tenho que tomar, decisões que eu tomar, ela é participante, ao ponto de que ela dizer, não vai, eu paro mesmo. Senhor, minha mulher está falando com propriedade, é isso mesmo, eu vou para diante de Deus. Né? Nós temos que ser homens que realmente demonstremos, irmãos, amor. E o amor que nós demonstrarmos pela nossa esposa, ele vai ser tão potente que vai refletir nos nossos filhos. Nossos filhos vão olhar para o casal e dizer, papai ama a mamãe, mamãe é louca por papai. E esse tipo de relacionamento fará varões fortes, cidadãos equilibrados. Hoje a gente luta com crianças, adolescentes disformes, porque dentro de casa ele vê uma guerra. Ele vê ali um jogo de interesse. Mas um lar equilibrado produz bons cidadãos, porque eles estão vendo que aquilo ali tem coerência. Papai casou com mamãe por amor. Eles podem até às vezes divergir, mas há respeito. Há uma estratégia que é essa sobrenaturalidade que só vem através da concepção da cruz. Sem cruz não existe. Por isso a nossa responsabilidade é muito grande de levar a cruz, irmão, para essa cidade. Essa cidade aqui tem uma festa fortíssima, festa do divino. Essa festa é bancada pelo governo federal, botado dinheiro aqui, cultura. Mas por trás dessa cultura, vocês sabem que o inimigo tem um espaço muito grande de aprisionar as pessoas. Pessoas com 80 anos, batendo tambor, cacheira, normalmente senhora de 70, 80 anos, e diz assim, não largo disso, minha mãe me ensinou, minha avó, prisioneira. E nós precisamos anunciar Jesus para libertar, e só o amor pode fazer isso. Outra coisa, irmão, nós estamos voltando, protetor, estamos terminando já. O homem tem que ser protetor, né? Do mesmo modo, vocês maridos sejam sábios no convívio com as suas mulheres. Tratem-as com honra, foi isso que eu acabei de falar aqui, né? Como parte frágil, como corredeira do dom da graça divina, de forma que não sejam interrompidas as vossas orações. Né? E, finalmente, provedor, irmãos. O provedor, ele cuida bem. Se alguém não cuida dos seus parentes, especialmente da sua própria família, negou a fé. E é pior do que um descrente. Paulo dizendo isso para quem? Timóteo. Paulo instruindo Timóteo, dizendo da responsabilidade de ser um provedor. Finalizando, irmão, recitando de novo o versículo, o que é que está escrito ali? Sejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem, sejam fortes. Amém. Vocês estão percebendo que para se manter firme na fé, a gente já tem todas as condições, né, de reformatar aquilo que foi deformado. Então, que Deus possa abençoar cada um de vocês aqui. Uma união masculina forte, viu, pastor? Forte, uma união masculina vibrante, e Deus vai fazer ainda vai fazer uma grande obra nessa cidade por conta desses homens. Com as suas ajudadoras idôneas, aí não tem para ninguém. Amém?